Oi pessoal, passando aqui rapidinho para dar dois avisos para vocês, que eu já dei inclusive em outras oportunidades lá no templo da igreja, mas eu acho que muitos não ouviram, então eu vou fazer esse aviso por aqui, tá? Virtualmente, para vocês tomarem ciência. Primeiro aviso é que nós suspendemos no ano passado o nosso plantão de oração. Vocês devem lembrar, alguns de vocês devem lembrar, que nós fazíamos um plantão de oração das 9 até as 10 da manhã, todos os domingos, antes da Escola do Reino, que acontecia domingo pela manhã. E daí, na mudança da nossa estrutura de funcionamento, nós suspendemos esse plantão de oração até o momento que a gente tivesse mais uma estratégia diferente para voltar a fazer esse plantão de oração, que nós já tínhamos percebido que era muito importante realmente. As pessoas que às vezes precisavam de oração, queriam colocar uma coisa específica, tinham esse espaço ali para buscar um momento ali de oração, ou pedir oração até mesmo. Então a gente mantinha esse momento ali do plantão de oração das 9 às 10 da manhã. Então agora nós vamos voltar com esse programa, um pouco adaptado, claro, podendo melhorar aí um pouco mais aí ao longo do tempo, também não tem problema. Mas a gente vai fazer assim, todo terceiro domingo, pela manhã, das 10 às 11 horas aproximadamente, nós estaremos no plantão de oração, recebendo qualquer pessoa, qualquer membro que queira estar ali, né, precise, né, de uma oração específica, precise orar, queira ter um tempo individual também para orar, a partir já do próximo mês. Então a partir do mês de maio, todo terceiro domingo do mês, pela manhã, das 10 horas até as 11 horas, nós estaremos lá no plantão de oração. Então, quer ter um tempo de oração, quer orar, quer buscar oração, quer que outra pessoa ore por você, quer que os presbíteros da igreja, lá como diz Tiago, orem por você, compareça então nesses plantões para você receber a sua oração, para você ter esse tempo de oração. Né? A gente sabe também que muitas pessoas às vezes não tem nenhum ambiente, muitas vezes em casa, o silêncio, etc., para poder orar. E é interessante às vezes ter um lugar reservado onde a pessoa pode se retirar para ter esse tempo de oração. Não é como o ano passado, não é um culto, não tem mais nada, é só oração. É um plantão só para orar, tá? Não tem muita conversa, a não ser, claro, as conversas ali colocando as questões, as causas de oração, né, os pedidos de oração, né, para a gente poder orar. Então esse é o primeiro aviso que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar depois o aviso escrito para vocês lembrarem que sempre, todo terceiro domingo, e também os nossos grupos vai sempre na véspera ou no dia, né, desse domingo, terceiro domingo, a gente vai colocar lá também para relembrar que é o dia do plantão de oração. Outro aviso é que a gente começou também, há cerca de 2 semanas atrás no máximo aí, um programa de oração, que eu estou chamando aqui de programa Tiago 5,16, né? Que na verdade Tiago 5,16, vocês lembram, diz: orai, confessai as culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E nesse versículo, uma coisa interessante ali é que ele não fala ore para que você sare, para que você seja curado, para que você alcance o que você está buscando. Ele não está falando ore, ele está falando orais, ou oreis uns pelos outros para que sareis. Ou seja, não é o ato da oração em si que ele está enfatizando ali. É o ambiente onde as pessoas oram umas pelas outras, que atrai a presença de Deus e do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, e as pessoas são curadas. Então a gente está começando um programa, que eu estou chamando de Tiago 5,16, que é um programa de oração uns pelos outros, que é diferente do primeiro, que é um plantão de oração, onde você pode orar sozinho, ou de repente pode pedir oração para alguém. Mas esse é um programa permanente, que está sendo implantado agora na igreja, que eu já anunciei inclusive desde o ano passado, em que a gente quer criar um ambiente onde as pessoas oram umas pelas outras de maneira constante, permanente. Ou mais especificamente, que as famílias oram umas pelas outras de maneira permanente. Então a gente formulou uma estratégia para fomentar isso na nossa comunidade, e essa estratégia vai funcionar da seguinte maneira, já foi explicado, mas reforçando. Nós temos uma lista de todas as famílias que têm integrantes como membros da igreja, e nós vamos, nessa listagem, cada mês uma família vai orar por outra família dessa listagem. Essa é a ideia básica. Cada mês, repetindo, uma família vai orar, ou tem a responsabilidade, o chamado, para orar por uma outra família. E a gente vai fazer esse ciclo rodar até você orar, a sua família orar por todas as famílias, e também receber a oração de todas as famílias, para que a gente possa cumprir o que está realmente dito lá em Tiago 5,16, orai uns pelos outros para que sareis. Então, o sistema é bem simples, tem uma lista ali de 12 famílias que são membros da igreja, e você, cada mês, vai orar pela família que está abaixo do nome da sua. Né? É numerado as 12 famílias, você vai orar pelo número de baixo. A gente ia começar no mês de abril, talvez algumas pessoas já tenham começado a fazer isso, não tem problema,
Mas a gente vai começar oficialmente mesmo no mês de maio, porque eu não tive oportunidade, não consegui gravar isso para avisar todos, né? Então a gente não conseguiu fazer a divulgação adequada no mês de abril. Então a gente está fazendo essa divulgação agora. Se você já orou, você repete a oração pela mesma família no mês de maio, para ficar tudo igual para todo mundo e funcionar daqui para frente, tá bom? Então a partir do mês de maio vai começar esse programa de oração, e aí você vai orar o número que é abaixo do seu. Então, por exemplo, o meu número ali, Ricardo e Priscila, a família do Ricardo e Priscila, o número que está abaixo é o número 7. Então, eu e a Priscila, nós vamos orar pela família do Rubiran, Cláudia, Rubiran e Cláudia, né? Rubiran, Cláudia e filhos. Então, essa é a minha missão de oração na minha comunidade no mês de maio. No mês de junho, eu já vou orar pelo outro número abaixo, que seria família Samuel, Zeni e família. E assim sucessivamente, tá bom? Então não tem segredo, a gente vai começar a partir do mês de maio e nós vamos trabalhar para cumprir realmente o que nós dizemos que acreditamos, que é Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Cria esse ambiente, essa atmosfera na comunidade onde um ora pelo outro, né? As famílias oram umas pelas outras, e assim a cura acontece. Ah, mas eu não quero orar. Eu não quero orar por tal família. Tá? Isso, claro, pode acontecer se você, e aí eu digo para você, né, falando com toda sinceridade, se você não pode orar por alguém da comunidade, você sendo membro dessa comunidade, e não pode orar por alguém dessa comunidade, então eu recomendo urgentemente que você faça uma revisão de vida, porque a sua comunhão com Deus, ela está rompida. Se você não está em comunhão com alguém da comunidade, por qualquer razão que seja, a sua comunhão com Deus está rompida. E se a sua comunhão com Deus está rompida, você está vivendo uma vida sem Deus, desconectado de Deus. Você está vivendo uma vida completamente vulnerável. Suas decisões não estão sendo orientadas por Deus simplesmente porque você não está em comunhão com Deus. Tá? Não vou nem citar textos bíblicos porque são amplamente conhecidos. Isso que eu estou dizendo. Isso aí não é um talvez, isso aí é certo. Então por isso que se eventualmente alguém não pode orar por outro, eu recomendo que conserte isso na sua vida o quanto antes. Porque a sua própria vida está em risco, vivendo longe com a comunhão rompida com Deus. Os desdobramentos disso podem ser muito tenebrosos realmente para a sua vida. E uma outra observação é sobre os não membros. Ah, não sou membro da igreja, tal, mas estou participando, estou frequentando. Posso participar também. Você não está excluído desse programa. Mas se você não é membro, para você ingressar nesse programa é muito simples. É só você se tornar membro da igreja. Você então fala comigo, fala com alguém que você quer se tornar membro da igreja. Você vai fazer o processo então para se tornar membro da igreja, membro da família. E aí você é integrado, sem problema nenhum, no nosso rodízio, digamos assim, né, de oração, orar uns pelos outros. Então a gente vai manter esse programa exclusivo para simplificar mesmo com os membros da igreja. Nada impede que você possa orar, mesmo não sendo membro, você possa orar por outros informalmente, outros possam orar por você, né? Essa questão não muda em nada. Mas dentro do programa, por razões de simplicidade, a gente vai começar com os membros da igreja e você, que eventualmente participa, mas não é membro, é convidado então a se tornar membro para que possa ser integrado também nesse programa, né? Além de outras questões relacionadas que envolvem você se tornar membro da igreja. Tá, então, esses são os avisos que eu queria passar para vocês. Vou deixar nos nossos grupos aqui a listagem, a folha ali certinho, que está fixada lá também, para vocês também acompanharem aqui a ordem, cada mês, por qual família você vai orar. Uma última coisa que eu esqueci de mencionar, a nossa meta é a oração presencial. Você tem 30 dias para encontrar a família que você está responsável por orar e orar presencialmente. Em último caso, se a família desapareceu, não conseguiu encontrar, você vai entrar em contato por WhatsApp, por telefone, para criar essa condição para que você possa orar pessoalmente, seja na próprio prédio da igreja, seja numa visita, ou em último caso, por telefone. Então é isso, qualquer dúvida é só deixar aí nas nossas redes ou perguntar também presencialmente, mas basicamente é isso. Um abraço para vocês, Deus abençoe.